Mateus 9. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema! Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós, e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo. Mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: Se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas, afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: Credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém,
divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: Pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Queridos espectadores, vamos começar agora o estudo daquilo que nós ouvimos em Mateus 9. E nós estamos vendo nesse estudo de Mateus 9, vocês viram, nós ouvimos o diálogo que o Senhor Jesus teve com a religião daquela época. Então, o estudo de Mateus 9, a marca é a marca da operação do milagre, da ação das maravilhas na qual o Senhor Jesus exercia sobre a vida dos homens, mas, ao mesmo tempo, a religiosidade, a religião daquela época, a igreja combatendo a postura do Senhor Jesus, combatendo a maneira que o Senhor Jesus demonstrava o poder de Deus na vida dos homens. Então, esses relatos que nós vamos estar ouvindo, que nós vamos estar estudando, e fazer isso na luz da palavra de Deus a respeito da nossa geração, né? Porque ainda hoje o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, opera na vida dos homens, e há, né, nessa relação ainda um embate do espírito de religiosidade, das situações onde que o homem ainda tenta contrapor o poder de Deus na vida dos homens. Então, a primeira ação que nós vemos em Mateus 9 é o Senhor Jesus, depois que chegou daquela viagem, onde ele esteve lá do outro lado do mar da Galileia, onde ele se deparou na terra dos Gesarenos, onde ele teve um encontro com aquele endemoniado e libertou aquele homem que estava vivendo uma vida miserável, de opressão, né? E o Senhor Jesus, então, sendo expulso daquele lugar por conta da ação benéfica que ele fez aqueles homens endemoniados. Mateus cita como 2 homens endemoniados. E a população daquele território, em função do prejuízo que tiveram com a perda dos porcos que caíram da ribanceira no mar, pediram que Jesus se retirasse da terra deles. E o Senhor Jesus, então, voltando de barco, diz o texto que ele voltou para a sua própria cidade, né? E voltou ali para a sua região. E logo que ele chegou ali na sua região, ele se depara com um homem paralítico. Trouxeram um homem paralítico para ele. E o Senhor Jesus, olhando aquele homem paralítico, vendo a fé naquele homem paralítico, ele já se deu a demonstração de alegria, né? O Senhor Jesus tinha uma coisa interessante que a gente vê em todo o ministério do nosso Deus, é quando ele olha para a condição miserável do homem, né? Ele vê a condição miserável de tristeza, com dor, como aquela situação dele ver os leprosos, dele ver aqueles homens endemoniados que tinham uma posição feroz. O que nós vemos da postura do Senhor Jesus, queridos, é que ele tinha um olhar diferente. Ele não olhou a condição física do homem, né? A palavra de Deus diz que ele, vendo aquele homem, ele viu a fé naquele homem. Queridos, é esse tesouro que o nosso Deus olha a cada um de nós. Deus não olha a sua condição física, doença, opressão, tristeza. O que Deus procura num homem é um tesouro escondido, na qual
Ele mesmo diz que ele fez tudo isso, ele se esvaziou dele mesmo, do poder dele, para vir na terra, para encontrar esse tesouro, que é o coração de um homem de fé. O coração de um homem ou de uma mulher de fé. Esse é o tesouro. Essa é a vontade de Deus sobre a vida dos homens. Esse é o olhar de Deus para a vida dos homens. Queridos, é esse olhar que Deus procura. É esse tesouro que Ele procura. E aquela condição daquele homem paralítico, o que o Senhor Jesus olhou foi a condição da fé dele. E Jesus, vendo a fé dele, já deu uma palavra de ânimo para ele. Já deu uma palavra de recuperação. Já deu uma palavra de aceitação daquele homem. E é isso que o Senhor Jesus faz conosco, querido. Você não precisa ofertar o que nós podemos oferecer a Deus, o que nós podemos anunciar a nossa fé. É isso que Ele espera de nós. E quando você se expõe diante dEle, quando você se demonstra diante dEle, com esse coração de fé, a palavra que você vai receber é isso: tem de bom ânimo, filho, porque perdoados são teus pecados. Essa palavra tem um poder tremendo para nossas vidas hoje, queridos. Porque na nossa condição de homens do século XXI, né, uma condição que nós vivemos uma mídia, um mundo totalmente assolado pelo pecado, totalmente assolado pelas condições de lascívia, de sexualidade. Hoje tudo volta-se para a sexualidade. A sexualidade hoje é um grande mercado na televisão, é um grande mercado no meio dos homens. Hoje a imagem da sexualidade vende muito. Então nossa geração é uma geração cercada por essa situação. E isso, queridos, é uma ação do inferno que paralisa o homem. O homem de Deus está paralisado diante dessa situação. Essa condição desse homem paralítico sobre um leito é a condição de muitos servos de Deus. Muitos servos de Deus. Eu quero dar uma palavra, querido, nessa circunstância para você, porque esse capítulo 9, o Senhor Jesus vai encerrar esse capítulo 9 pedindo para nós rogarmos a Deus para levantar ceifeiros, porque a seara do Senhor é grande. Há muitas pessoas precisando do poder de Deus sobre a vida deles. Há muita pessoa precisando ter esse encontro com o Senhor Jesus. A seara é muito grande e falta ceifeiros. E uma das condições na qual faz com que esses ceifeiros ficam imobilizados, paralíticos, na condição desse homem que nós vemos aqui, é a condição do pecado. É a posição do pecado. O pecado, querido, paralisa o homem. O pecado faz com que o homem fique inerte. Ele não consegue fazer nada para Deus, nem para ele próprio, porque a própria consciência dele já condena ele diante da situação. Ele não tem condição de fazer nada, nem para si e nem para Deus, e muito menos para o seu semelhante, porque a condição dele é de paralisia. Ele fica como se fosse acamado. Quantos estão nessa condição dentro das igrejas, na porta da igreja? Não consegue fazer. Não consegue, até tem a deliberação no coração do chamado de Deus para exercer algum trabalho, como missionário, como diácono, como presbítero de uma igreja, como mensageiro da palavra, como evangelista, mas ele não consegue porque está imobilizado pela paralisia do pecado. Eu quero te dar uma boa notícia para você, querido. Quero te dar uma boa notícia. Porque se você tiver fé no Senhor Jesus, como o Senhor Jesus viu na condição desse homem, olhou ele paralítico, paralisado, o que o Senhor Jesus deu para aquele homem, quando viu a fé, ele deu a palavra: tem de bom ânimo, porque perdoados são teus pecados. Creia nesse poder sobrenatural. O Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O diabo não pode roubar isso da tua vida. Não deixe que a condenação do mundo, os olhos do mundo, o dedo do inferno te condene. Não aceite que o mundo e as pessoas que estão te rodeando
ou o inferno, através da boca maligna daqueles que querem te condenar, te fazer prostrado, te deixar você sobre um leito. Não permita. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Creia nisso. Há um poder sobrenatural nisso. Tenha fé nisso. Não deixe que o mundo te abate. Não deixe que o mundo venha mudar a determinação que Deus tem para a tua vida, queridos. Isso é poder de Deus. Isso é tremendo, creia, porque você vai ser deliberado, não importa a circunstância que você esteja. O que Deus está pedindo para você, o que os olhos de Deus estão sobre a tua vida, do Espírito Santo e os olhos do Senhor Jesus, é a tua fé. Tua fé, o que você tem que demonstrar é fé, porque te limpar e te fazer você justo é Ele que faz. Não há nenhum homem, não há tradição humana, não há religião que faça você limpo. Ninguém é limpo diante de Deus se não for pelo sangue do Senhor Jesus. Não tem como. Então ninguém tem que julgar ninguém. Não existe isso sobre a face da terra. O que você tem que fazer é se liberar. Mostre pela fé que você tem no teu coração, porque a palavra do Senhor Jesus hoje para a tua vida, querido, tenha bom ânimo, perdoados são teus pecados. Creia nesse poder de Deus. O capítulo 9 de Mateus, hoje, o Senhor já derrama esse poder sobre a vida, na nossa vida, sobre tua vida, você que está ouvindo essa mensagem. Há um poder sobrenatural nisso. O que nós temos que fazer? Fé. Fé. Diante dele, os olhos do Senhor, ele não está olhando o teu pecado, ele não está olhando sua paralisia, ele não está querendo te condenar. O Senhor Jesus agora, o tempo dele é tempo de graça. A palavra Isaías diz: buscar enquanto se pode achar, invocai-o enquanto você pode. Esse é o momento, esse é o momento. Depois que você estiver morto, querido, não tem mais condição. O momento é agora, a chamada é agora. Se o Espírito Santo está te batendo, não resista à presença de Deus indo sobre a tua vida. Abre o teu coração. Há um poder sobrenatural nisso, queridos. E é isso que o Senhor Jesus deliberou para aquele homem paralítico, que é a mesma condição de muitos de nós que estamos vivendo isso dentro da igreja, dentro da nossa família. Nós vivemos essa paralisia de fazer a obra poderosa de Deus sobre as nossas vidas, paralisia para você louvar, bendizer, glorificar esse Deus maravilhoso. Não, está liberado, você já está liberado. Há um poder sobrenatural dos olhos do Senhor sobre a tua vida. Há um perdão derramado sobre a sua vida. Foi isso que o Senhor Jesus demonstrou. E quando ele fez isso, queridos, a religião daquela época, os homens religiosos, chegaram e consideraram absurdo. Quem é que pode perdoar pecado se não Deus? Né? Considerando que só Deus pode perdoar pecado. Então eles quiseram rebater essa verdade de Deus sobre a tua vida. Assim como, desculpa, querido, sobre a vida do paralítico, mas sobre a nossa vida é a mesma condição. Quando você se posiciona para fazer deliberadamente, pela fé que você tem no teu coração, fazer essa obra poderosa do Senhor Jesus, dá o testemunho de que Ele fez na tua vida, dá o testemunho que Ele é um Deus, que você tem fé, que na cruz do Calvário você recebeu perdão e redenção de sua vida, já não há nada a pagar. O Senhor Jesus já pagou o preço pela sua redenção. O que você tem que fazer é seguir e confiar nessa palavra. E aí então a religião, os religiosos vão tentar te abafar. Quem é você? Por que você está fazendo isso? Quem te constituiu isso? Quem te deliberou? Qual é o poder que você tem para fazer isso? Compreende? Foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus. Isso, queridos, eles falavam no coração. Eles não tiveram ousadia de falar pela boca. Só que o Senhor Jesus viu o pensamento deles. O Senhor Jesus olhou o pensamento dele. E na hora que eles pensaram isso, como eu disse, o Senhor Jesus veio fazer um conserto no coração dos homens. A operação do nosso Deus, querido, não está no exterior, é no coração. Assim como o Senhor Jesus olhou aquele paralítico e viu fé, é o poder de Deus sobre nossas vidas, os olhos de Deus, Ele olha o interior do homem.
essa fé que está lá na tua alma, no teu espírito. O Senhor Jesus viu essa fé. Assim como ele viu dentro do coração daqueles religiosos a postura de querer contrapor o poder de Deus sobre a vida dos homens. E, considerando uma blasfêmia, ele dizia que perdoados são os pecados daquele menino. E aí, então, nós vemos o Senhor Jesus responder: por que vocês estão, por que vocês estão fazendo isso, pensando dessa maneira? Por que pensais mal em vosso coração? Por que pensais mal? Queridos, diante de Deus, Ele olha para nós na condição do nosso interior, lá no íntimo de nosso coração. Não tem nada escondido diante de Deus, nada escondido. Então é isso que nós temos que olhar quando nós estamos na presença de Deus, na igreja, no mundo, porque nós andamos o tempo todo na presença de Deus. Cuidado com aquilo que você pensa. Olha, a mente nossa tem que ser de Cristo. Há uma chamada para nós termos essa mente renovada. Há uma chamada para ter nossa mente transformada na palavra de Deus sobre nós. Então, nós temos que ter cuidado do nosso pensamento. Não expor o nosso pensamento de uma maneira que possa trazer essa repreensão do Espírito Santo sobre a nossa vida. E aquilo que o Senhor Jesus está falando para aqueles homens religiosos: por que vocês estão pensando mal? O que é mais fácil? Dizer perdoados são os seus pecados, ou dizer levanta-te e anda? E ele diz, para saber que o Filho do Homem, olha que coisa tremenda, para saber que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, ao paralítico diz: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Queridos, olha, esse aqui, o Senhor Jesus nos dá um tremendo ensino com relação a ele primeiro dizer Filho do Homem, para que você saiba que o Filho do Homem, isso traz para nós a seguinte informação, queridos. É isso que eu quero que você se atenha. Quando o Senhor Jesus diz o Filho do Homem, ele está se colocando numa condição humana, numa condição como nós somos. Ele está se colocando como... Quando ele diz o Filho do Homem, ele está tirando a posição dele de Deus, de divindade, daquele que veio do céu, e se coloca daquele que nasceu na carne, através de um ventre de uma mãe. Então ele se diz o Filho do Homem para se igualar a nós, se fazer pequeno igual nós. Para se fazer pequeno igual nós. Só que tem uma coisa nisso. Ele tem um compromisso de uma chamada poderosa de Deus sobre a vida dele. A natureza de Deus dele é que dá autoridade para ele, que a autoridade que veio do céu para ele dar essa autoridade aos homens e dizer, para você saber que eu tenho autoridade para perdoar pecado, porque ele era o prometido de Deus e ele assumiu essa condição, mesmo na natureza humana, mesmo na natureza de homem, ele assumiu essa condição e deu autoridade, e exerceu autoridade sobre os espíritos, sobre as carnes, sobre a natureza. Ele teve autoridade sobre toda circunstância na terra. E essa autoridade, querido, ainda hoje vive na igreja, ainda hoje vive na igreja. O corpo de Cristo aqui na terra, os ungidos de Deus, aquele que tem o poder dessa palavra, vive em nosso coração, recebe essa autoridade de mudar a circunstância, mesmo diante de uma natureza pecadora, mesmo diante de uma natureza frágil, humana, que nasceu do ventre de uma mulher. Como diz Salmo, Davi fala, Senhor, eu nasci em pecado, ele reconhecendo essa natureza pecadora que nós somos. Só que tem uma coisa, nós nos colocamos numa posição de fé. E quando você se posiciona numa condição de fé, você sai desse lugar de fragilidade. E há um poder de Deus sobre a tua casa. Há um poder de Deus sobre esse tabernáculo seu. Há um poder de Deus sobre a tua vida, na qual nós vimos aqui o ensino do Senhor Jesus. Ele se desvencilhando dessa condição frágil na qual os homens queriam condená-lo. Quem é ele? Só Deus pode perdoar pecado. E ele diz, para que você saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, falou para o paralítico, levanta, toma teu leite e vai para tua casa. E ele, quando deu essa
quando ele trouxe essa cura, queridos, ele não trouxe essa cura baseado na fé daquele paralítico. Ele viu que aquele paralítico tinha fé, mas nós não sabemos, não foi demonstrado na palavra, que aquela fé era para cura. O que foi demonstrado é que aquele paralítico tinha fé no Senhor Jesus. Quando o paralítico olhou para Jesus, ele teve fé em Jesus. Ele teve fé. Agora, a deliberação foi sobrenatural. Foi o Senhor Jesus que deliberou. Ele deu ordem. Ele deu ordem. Ele não pediu, ele deu ordem. Ele falou, levanta-te, a palavra diz, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Essa ordenança que o Senhor Jesus diz. Nós temos que aprender uma coisa, queridos. No reino espiritual, a autoridade que o Senhor Jesus tem sobre as nossas vidas, nós temos que exercer fé nisso. Nós não temos que ser tímidos, porque o mundo tenta abafar, o mundo tenta tirar de você essa bênção que Deus deu para nós. O Senhor Jesus é graça sobre nossas vidas, há um poder sobrenatural nisso. Nós não podemos deixar os espíritos de incredulidade, os incrédulos, não podemos deixar a religião tentar tomar isso de nós, tentar tomar de você essa bênção. Não pode deixar. Por isso que você tem que ter a intrepidez, a ousadia que o Espírito Santo nos dá. Não podemos deixar e ficarmos paralisados, paralíticos, diante daquilo que o mundo é, toda a circunstância que nós vivemos nos deixa impedido de fazer a obra que Deus tem para cada um de nós. Quero que você aprenda essa lição hoje, querido, essa lição do paralítico. O Senhor Jesus hoje te libera, Ele tira você dessa paralisia, para que você possa exercer o teu chamado. Há um chamado sobre a tua vida. Eu lutei muito, querido, para exercer esse entendimento, para entender esse entendimento e exercer ele na minha vida. Porque eu lutei contra essa situação muitos anos, né? De conhecimento, de buscar a palavra, recalcitrava, caía, voltava, até um dia que eu tomei uma decisão, sair dessa paralisia, mostrar que minha fé está acima de qualquer condição física ou que eu vivia. Não importa a condição de paralisia que eu estava, não importava a condição, que a paralisia é o pecado, não importa a condição de pecado em qual eu vivia. Eu resolvi fazer com que essa fé me deliberasse e que eu pudesse estar na presença de Deus e que eu pudesse me dispor como vaso. Porque aí, querido, há um poder sobrenatural nisso. Quando você se dispõe a exercer essa fé, quando você se dispõe a fazer como um vaso na presença de Deus, para que Ele possa, todo o plano que Ele tem para a tua vida, todo o objetivo que Ele tem, o sonho de Deus sobre a tua vida, quando você se dispõe a ser esse vaso, na presença dEle, você sai da condição de pecado. Aí sim, você sai da condição de pecado. E você vai ver a graça do Senhor. Porque Ele vai operar em você. Ele vai operar. E a palavra de Deus diz, operando Deus, quem impedirá? É você entrar na promessa, querido. Você entra no poder de Deus, na promessa da palavra, para que você possa exercer toda a boa obra que o Senhor tem sobre a sua vida. Amém? Depois nós vemos o Senhor Jesus, quando Ele sai da cura desse paralítico, onde a multidão ficou maravilhada, as pessoas ficaram maravilhadas, e assim vai acontecer nas nossas vidas, as pessoas vão ficar maravilhadas diante do que o poder de Deus vai fazer na sua vida, quando você resolver sair dessa condição de paralisia e entender que a tua fé te libera, tua fé te faz você um vencedor. E aí então o Senhor Jesus passa pela alfândega, passa lá pelo lugar onde estava lá um homem chamado Mateus. Mateus estava ali sentado e Mateus, ele era um coletor de impostos, ele era um publicano, ele era considerado pecador, ele era um publicano. E com relação a isso, olha só a escolha do Senhor Jesus. O Senhor Jesus passou pelo local onde aquele homem trabalhava e chamou ele e falou, ó, vem e segue-me. Mateus, que era um pecador, mas o Senhor Jesus olha o coração, querido. Assim como eu também era um homem pecador, estava lá no meu trabalho, lá no meu consultório, quando a luz do mundo me visitou no meu consultório. Fez com que meus olhos cegos tirassem as escamas de cegueira e eu pude ver a sua luz.
E é assim que o Senhor Jesus faz com aqueles que Ele escolhe, é Ele que chama. Por isso, o que nós temos que entender é que quando Ele nos chama, abre, não lute contra isso. O Senhor Jesus tem bênção sobre a tua vida. Foi o que aconteceu com Mateus. Mateus, quando recebeu esse convite, ele ficou alegre. Ele ficou muito alegre. O que ele podia fazer? Um banquete na casa dele. Ele chamou o Senhor Jesus, feliz com aquele convite, e chamou fazer uma festa na minha casa. Ele fez uma festa. E quem foi convidados do Mateus? Mateus convidou os publicanos e os pecadores, porque ele era desse meio. Ele não era santo, ele não era justo, coitado. Ele é um trabalhador que vivia ali batalhando pela vida deles, embora tivesse um coração voltado para Deus. É onde está a chamada do Senhor Jesus. Ele olha o coração, ele não está olhando a tua condição de pecado, querido. Ele não olhou minha condição de pecado. Ele olhou o meu coração, assim como ele olhou o teu coração. É isso que determina os olhos de Deus. Ele olha a fé do homem. Os olhos de Deus não estão na sua condição física, na sua condição de posse, nada disso. Ele olha o teu coração. Ele viu então ali Mateus, trabalhando. E o Mateus, então, feliz com aquela chamada de ser convidado para participar dessa obra poderosa. Feliz do homem que entra nessa caminhada, nessa trajetória. Porque vai receber bens de bênção, de galardão aqui na terra e no mundo vindouro ainda mais. Então, Mateus, feliz com aquela chamada, fez um convite para o Senhor Jesus e fez um banquete na casa dele. E chamou os amigos deles. Chamou, sentou, estava lá jantando, no banquete na casa de Mateus. O que aconteceu? Os religiosos viram aquilo e começaram a criticar. Chegaram para os apóstolos, os discípulos de Jesus, e começaram a condenar. Por que o seu mestre está sentado com os pecadores? O Senhor Jesus, ouvindo isso, chamou eles. Uma das coisas que eu acho importante, tremendo no Senhor Jesus, ele tinha uma postura, queridos, olha, ele não deixava o mal prevalecer. Ele trazia, e sempre quando ele chamava os fariseus, os religiosos, ele tinha uma postura de amor com eles, porque nosso Deus é amor. A resposta dele não era uma resposta dura, de vingança, agressiva. Nosso Deus não é isso, querido. Eles não tinham uma resposta dura para aqueles homens. Ele tinha sempre uma palavra, mesmo respondendo contra aqueles mau juízo daqueles homens, ele dava uma palavra de ensino. Ele dava uma palavra de ensino. Então ele chamou os fariseus, falou, olha, os doentes, aliás, os sãos, aqueles que são sadios, não precisa de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Falou, eu não vim para os justos, eu vim para aqueles que se consideram pecadores. Eu vim para os pecadores, eu não vim para o justo. Isso é muito importante, nós temos essa relação, querido. Porque o Senhor Jesus, ele não veio para um coração orgulhoso, um coração soberbo, um coração que não precisa de Deus. Porque qual é esse tipo? É aquele que, eu pago meus impostos, eu faço bem, eu dou esmola, eu assumo meus compromissos, eu pago minha conta, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou justo. Ninguém pode falar um ar contra a minha vida. Eu sou certinho, eu pago tudo certinho. Jesus não veio para esse, querido. Esse já é justo, esse já se colocou como justo. Jesus contou a história de dois homens, um fariseu e um publicano. O fariseu, os dois foram para a igreja, para a presença de Deus. O fariseu chegou na presença de Deus, eu dou dízimo, eu pago dízimo, eu jejuo, eu oro tantas vezes por semana, eu jejuo tantas vezes por semana, eu não sou igual esse pecador aí, publicano pecador. Em contrapartida, aquele publicano, o Senhor Jesus diz que ele não ousava nem levantar a cabeça. Ele de cabeça baixa, porque não ousava nem levantar a cabeça na presença de Deus. E ele dizia, Senhor, sê propício com minha vida, que sou pecador.
ser propício comigo. O Senhor Jesus diz que aquele fariseu que se exaltou na presença de Deus, ele saiu da mesma maneira, entendeu? Ele continuou na vida dele. Mas aquele publicano foi abençoado. A oração dele foi ouvida. Isso significa que quando ele orou, ser propício com minha vida, Deus foi propício com a vida dele. Ele recebeu a bênção da propiciação do Senhor Deus sobre a vida dele. E é isso que o Senhor Jesus está falando aqui para os fariseus. Dizendo para os fariseus que ele não veio para os justos, mas sim para os pecadores que precisam do arrependimento. Dos pecadores que são levados ao arrependimento. É isso que o Senhor Jesus diz. E nessa palavra, ele falou, olha, se vocês soubessem que misericórdia, se vocês entendessem a palavra misericórdia, eu quero e não sacrifício, que essa palavra o Senhor deu pelos profetas, desde lá de Isaías, que já anunciava essa verdade de Deus. Que misericórdia quero e não sacrifício. Queridos, essa palavra é para religioso. Religioso é aquele que faz o sacrifício para ganhar o agrado de Deus. Aquele que se sacrifica para ganhar alguma coisa de Deus. A palavra de Deus diz, na revelação da qual o Senhor Jesus nos trouxe, querido, que não é mais isso. Não, você não agrada mais a Deus, você não consegue mais o favor de Deus se ofertando por sacrifício, através de jejum, através de sacrifícios, de ofertas, de dízimo. Isso você não agrada a Deus. Isso é Antigo Testamento, querido. Isso aí era o que os fariseus faziam. Para você agradar a Deus na nova aliança, na aliança que o Senhor Jesus trouxe para nós, através do sangue dele na cruz do Calvário, nós agradamos a Deus agora é pela fé. É fé, querido. Você não precisa mais sacrificar. Esse sacrifício não agrada a Deus, a não ser a tua vida e as pessoas que estão falando com você. Hoje, a nossa relação com Deus se faz na intimidade no nosso coração, através da fé. Por isso que a palavra, misericórdia quero e não sacrifício. Não tem mais holocausto, não tem que mais sacrificar. Isso aí ficou no Antigo Testamento, isso ficou na lei que envelheceu, porque quando o Senhor Jesus veio, ele mudou, ele trouxe uma nova aliança para nós, uma aliança no sangue dele, no nosso coração. Houve uma mudança nisso. Por isso que o Senhor Jesus falou para aqueles fariseus, se vocês soubessem disso, se vocês entendessem isso, vocês não falavam isso sobre os pecadores. Porque a palavra misericórdia, volto a dizer que eu vi uma pregação de um pregador que ele dizia, eu volto a repetir porque isso é poderoso para o nosso entendimento. A palavra misericórdia significa o coração de Deus, o córdia de Deus, coração da miséria humana. A palavra misericórdia é o encontro do coração de Deus com a miséria do homem. Esse encontro é poderoso, querido, o abraço de Deus, acolhimento de Deus. A postura de Deus estender a mão para a miséria do homem e trazer para si, cuidar desse homem. É isso que Deus fez conosco em Jesus Cristo. Jesus Cristo fez com que nós religássemos com Deus nesse abraço, nesse afeto, nesse afago de nós estarmos no braço dele, porque o Senhor Jesus pagou o preço do nosso pecado. Nossa redenção foi feita na cruz do Calvário. Isso é poder de Deus, queridos. Isso aqui o Senhor Jesus já determinou isso quando ele estava em vida. Ele já determinou essa presença misericordiosa de Deus na posição da vida dos homens. E aí é o que nós entendemos. Nessa chegada na qual os fariseus foram rebatidos quando o Senhor Jesus anunciou não só o perdão do pecado para aquele paralítico, mas quando se assentou com os pecadores. E ali ele ensinava os pecadores, estava administrando a palavra de libertação para os pecadores, quando a religião veio criticar ele daquela posição. E o Senhor Jesus diz que, logo depois que ele saiu, esses fariseus, esses homens religiosos, chegaram para os discípulos de Jesus e questionaram. Nós jejuamos, os discípulos de João jejuam,
por que vocês não jejuam? Por que vocês não jejuam? E Jesus, ouvindo aquilo, para você ver a posição do que é a religião ao poder de Deus. Como que a religiosidade se opõe à verdade de Deus. No apontamento, na crítica, querendo enquadrar aquilo que o Senhor Jesus já deliberou. Há uma nova aliança sobre as nossas vidas. O jejum já não é mais. O jejum você faz aquilo que nós dissemos lá do capítulo 2 de Mateus, quando nós demos uma palavra a respeito de jejum. O jejum você não faz para agradar a Deus. E isso que os fariseus estão colocando, por que vocês não jejuam? Quer dizer, um jejum para agradar a Deus. E Jesus então olha para eles e chama eles novamente no amor e dá um ensino. Olha, quando os filhos da boda, está falando do noivo, Jesus está falando a respeito do casamento entre o noivo e a igreja. Esses homens, a igreja daquela época, a religião daquela época, jamais ia entender isso. Mas Jesus deixou um ensino poderoso para nós, para a igreja de hoje, a igreja da volta do Senhor Jesus, para nós não cometermos o mesmo erro, para que essa igreja não cometa o mesmo erro daquelas do início, quando o Senhor Jesus veio. O Senhor Jesus então falou das bodas, do casamento, da festa do casamento entre a esposa, que é a noiva, que é a igreja, e ele que é o esposo, que é o noivo, e ele fala dessa festa. Então ele diz, olha, quando o noivo está na festa das bodas, chama os amigos, não pode ter tristeza, todos vão estar felizes com isso, né? Mas vai existir um momento em que o noivo vai ser retirado, então eles vão jejuar. E depois o Senhor Jesus disse o seguinte, olha, não pode-se deitar um vinho velho em odres novos. Olha isso, deitar o vinho novo em odres velhos. Por quê? Esse vinho novo vai fermentar, esses odres vai se romper e vai perder o odre e o vinho. Ele diz, ó, se põe vinho novo em odres novos. Por quê, queridos? Isso ele está falando a respeito da nova aliança que ele veio trazer. Não tem como trazer essa unção, não tem como ele trazer essa presença de Deus na vida dos homens baseado na lei. Até João Batista, a vida dos homens era marcada pela profecia dita aos profetas e anunciada aos homens. A partir do Senhor Jesus, mudou, queridos. O vinho novo é que agora não é mais através da palavra profética, mas é através da presença de Deus na vida do homem pelo Espírito Santo. E isso começou com o Senhor Jesus. Quando ele, a própria presença de Deus, o verbo que se fez carne, a própria palavra de Deus que se fez filho de homem, e andou no mundo e trouxe essa verdade para nós. Ele trouxe uma nova aliança com os homens. Ele trouxe uma nova ligação dos homens, não mais pela lei, mas agora com a palavra escrita do teu coração, pelo Espírito Santo. Essa é a nova aliança. Isso é um odre novo. Não tem como nós seguirmos padrões antigos. O padrão agora é novo. É de fé, querido. Você adora a Deus em espírito e em verdade. É pelo coração que você faz isso. É no coração, é na intimidade do teu ser. Não é mais no exterior, no estereótipo de roupa, de vestimento, de conduta moral que muitas vezes foi estabelecido quando o coração não está transformado. O conserto que Deus tem com o homem começa no coração. A lei estabeleceu agora uma palavra escrita do teu coração. Você vai viver essa palavra viva no teu transformação que vem de dentro para fora, não de fora para dentro como era no Velho Testamento. Não é mais dessa maneira. É de dentro para fora. O conserto começa no teu coração, no teu pensamento, na mente transformada, no seu juízo, na luz que você tem dentro de você, onde você vai julgar tudo aquilo que acontece em torno de você. Qual o juízo que você tem das coisas? Tem que ser essa transformação no seu coração. Você tem que ter o olhar de Deus, o olhar do Espírito Santo sobre toda a circunstância, no amor ao seu semelhante, no amor a Deus. É isso. Você seguir agora em obediência ao Espírito de Deus, que habita no teu coração pela palavra inscrita no teu coração. Esse é o vinho novo que
que o Senhor Jesus veio trazer. Por isso que ele diz que acabou essa aliança velha. Isso aí já não é mais. Se fosse válido, se eles tivessem conseguido aperfeiçoar, eles teriam recebido a visita, eles teriam reconhecido a presença de Jesus na terra. Mas eles não reconheceram, porque eles seguiram a lei de uma maneira exterior. O coração deles já não estava mais em Deus. É esse o problema da lei escrita, que os homens tentam seguir pela obediência da lei, porque o coração não é firmado em Deus. Eles fazem de uma maneira externa. Foi o que os fariseus fizeram, e a igreja de hoje não pode entrar nessa mesma história. É isso que o Senhor Jesus está tentando nos trazer de volta, esse amor, essa unção nova dentro de nós, que Ele vem trazer esse reino de Deus sobre as nossas vidas. É um reino poderoso, misericordioso, benigno, bendito, que traz o amor dele para dentro de nosso coração. É isso que Ele está falando para os fariseus, para aqueles que tinham a religiosidade, mas aqueles homens jamais iam entender isso. O Senhor Jesus teve misericórdia em trazer o ensino para que na nossa geração nós pudéssemos ter o entendimento. Em seguida, Jesus estava prosseguindo e aí apareceu um chefe da sinagoga, um homem muito importante na igreja daquela época. Ele era o principal da sinagoga. E a palavra diz que a filha dele tinha falecido, acabado de falecer, e falou: minha filha faleceu agora mesmo, vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Aquele homem seguia aquela igreja daqueles homens que estava rebatendo o Senhor Jesus. Só que a religião dele, aquela condição de servir a Deus através da lei, não trouxe cura para a filha dele. A religiosidade dele não trazia Deus para a presença da casa dele. Ele ali estava com a filha morta, tinha falecido a filha dele. E ele, muito sábio, com o coração de fé, diferente daqueles fariseus, mediante a desgraça que aconteceu na casa dele, aquele homem pôde sair desse pedestal de religiosidade. E ele, então, saindo desse pedestal, ele reconheceu que o Senhor Jesus poderia trazer a filha dele de volta. E ele então se dobrou diante do Senhor Jesus. Aquele homem adorou o Senhor Jesus. Essa é na qual nós temos que colocar. Nós temos que nos posicionar numa condição humilde, queridos. O Senhor Jesus olha o coração contrito e humilde. Ele não despreza. A palavra de Deus diz que não desprezará, ó Deus, um coração humilde. Deus não despreza. Essa é a condição de que Jairo se apresentou diante dele. Embora a posição dele fosse de principal da sinagoga, ele, naquele momento, ele se prostrou, ele se humilhou diante da presença de Deus. Ele se humilhou da presença do Senhor Jesus. O Senhor Jesus então olhou para aquele homem que pedia para que seguisse. Jesus disse que seguiria ele, iria até para a casa dele. Então, o Senhor Jesus se dispôs a ir na casa de Jairo e seguiu aquele homem para casa. Nessa caminhada, o texto nos dá a revelação de uma mulher que também tinha um problema de fluxo de sangue, ela tinha uma hemorragia. E essa mulher tinha, há 12 anos, diz a palavra, que ela sofria desse fluxo de sangue. Queridos, uma mulher com 12 anos de fluxo de sangue, você imagina a condição física dessa mulher. Naquele momento na qual eles estavam vivendo isso, o principal da sinagoga, levando o Senhor Jesus para casa para ver a filha que tinha acabado de falecer, existia uma multidão de gente ali. E aquela mulher, ela teve força para buscar o Senhor Jesus. E ela dizia no seu íntimo que se ela apenas tocasse na roupa dela, na roupa dele, ela seria curada. Aqui é uma palavra importante para nós entendermos, queridos. Eu sei que há muitas pregações a respeito disso, mas eu quero dar uma visão de ordem médica, né? Eu que sou médico, que tenho conhecimento de o que significa uma pessoa com hemorragia, uma pessoa com anemia. Eu quero dizer para vocês que essa mulher teve uma força sobrenatural, porque o estado de anemia traz para o homem uma incapacidade de se locomover. O homem fica inerte, parado.
Na nossa experiência, essas pessoas que estão com hemorragia nos hospitais, que têm hemorragia cataclísmica, aquelas hemorragia muito forte, elas morrem igual um passarinho. Passa da vida para a morte, sem falar um ai. Nem força para dar ai eles têm. Passa da vida para a morte como um passarinho, quieto, silenciosa. É uma morte silenciosa. E a palavra diz que essa mulher sofria de hemorragia há 12 anos. E naquela época não tinha transfusão de sangue, né? A transfusão de sangue veio com o nosso século. Aquela mulher, ela tinha, o século passado, quero dizer, essa mulher, ela tinha dificuldade de se locomover, ela não tinha força, ela não tinha energia, ela estava totalmente inerte pela fraqueza da qual ela vivia. E ela então, mas o texto diz que embora ela tivesse com 12 anos de fluxo, ela teve uma determinação. E é isso que eu quero que você coloque no teu coração, porque isso é ensino do Espírito Santo sobre a nossa vida. Não importa as condições que você esteja, não importa. Havendo fé, há determinação. Ela colocou uma determinação no coração dela. E isso que é importante para nós, queridos. Esse ensino é isso. É você ter determinação. Porque quando você coloca essa determinação sobre a tua vida, sobre a sua condição de mudar, de falar, olha, eu vou mudar, não importa o preço, eu vou lá. Se simplesmente eu tocar nas vestes dele, eu serei curado. Isso tirou o poder de Deus do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse que tirou virtude dele. Essa determinação, queridos, que a igreja do Senhor Jesus tem que se posicionar. Tem que haver essa determinação, essa intrepidez, não importa a fraqueza, porque se você estiver fraco, se você tiver determinação, você vai romper. A nossa fé faz com que nós rompamos todos os obstáculos que existem sobre nós. Quantas dificuldades, muitas vezes, nós passamos. Qual é a primeira postura nossa? É de nos escondermos. Quando vem a dificuldade, quando vem o obstáculo, é ficar gemendo, Senhor, tem misericórdia, Senhor, oh Deus, eu não aceito essa condição, Deus, não aceito. Você acha que é isso que Deus quer de nós, queridos? Nós temos um Deus poderoso que está olhando a tua fé, o que determina a nossa ligação com Ele, de nós sermos chamados filhos de Deus, que nos dá essa ligação com Ele, a fé. Como é que você chegar para Ele e falar, eu não aceito essa condição, Deus? Você tem fé? Que eu quero que você saiba que se você estiver nessa condição, isso significa incredulidade. E a palavra de Deus diz que ninguém agrada a Deus na incredulidade. Não tem como você agradar a Deus nessa condição. E o ensino de hoje, queridos, que essa mulher do fluxo de sangue nos dá, é a determinação. É você romper com as barreiras, romper com os obstáculos, romper com a dificuldade, pela fé. Você vai determinar com a palavra de Deus no teu coração, simplesmente se eu tocar, simplesmente Deus vai me abençoar, eu vou nessa trajetória, Deus vai estar comigo, os anjos do Senhor vão me acampar ao redor daqueles que temem a Deus. A palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados, que as enfermidades, que Ele curou todas as nossas enfermidades, e que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Essa é a caminhada, essa é a intrepidez, essa é a determinação que você vai colocar no teu coração. Não importa a doença, não importa a dificuldade financeira que você tenha, você vai determinar isso e batalhar por isso e caminhar nisso. O que vai acontecer, queridos? A palavra de Deus diz que a palavra da fé aprende isso, queridos. Isso é poder de Deus sobre as nossas vidas. Você crê com o coração e com a boca você confessa a palavra de salvação. Se ao invés de você vai ficar reclamando de Deus, reclamando sobre aquilo que você está fazendo, se você coloca a palavra de Deus no teu coração e determina com seus lábios, você vai mudar essa circunstância. Pela fé, você vai mudar a circunstância. Porque essa fé, mesmo você ainda não estando com aquilo que você objetivou em alcançar, com algo que você tem ainda você não conseguiu, mas você vai chegar num estado de fé que quando você perceber aquilo já aconteceu, a cura já aconteceu. No tempo de Deus, não é no seu tempo, no tempo de Deus. Uma coisa você vai fazer, não importa qual vai ser o tempo, o importa é a determinação que você vai colocar no teu coração. Você vai se voltar, não é por questão de tempo,
Porque, como eu já disse, nós falamos lá em Mateus capítulo 1, quando nós estudamos os tempos das gerações de Jesus, da genealogia de Jesus, nós aprendemos que nós vivemos no tempo de Deus. Nós habitamos no tempo de Deus, não é nosso tempo. Não é passou tanto tempo, não importa. Aquela mulher tinha 12 anos com fluxo, mas no tempo de Deus ela alcançou a cura. E esses 12 anos acabou. Esses 12 anos deixou de existir para a vida dela. Compreende? Porque no tempo de Deus ela conseguiu a cura. E essa cura veio com uma outra coisa tremenda. Porque quando ela alcançou essa cura, o Senhor Jesus chegou até ela e deu uma outra palavra. O Senhor Jesus chegou para ela e disse... o Senhor Jesus olhou para ela e falou: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Então, a condição daquela mulher agora, quando ela foi buscar cura, ela alcançou essa cura, mas do céu, da palavra do Deus vivo sobre nós, veio a palavra: tua fé te salvou. Então aquela mulher voltou para casa, feliz, curada, não estava mais sozinho, porque daquela hora em diante, os anjos do Senhor acampavam ao redor dela, o Espírito de Deus ia ser derramado sobre o coração dela, porque ela estava salva. Ela não ia viver mais sozinho, porque o que me admirou nessa mulher, nessa determinação dela, é que ela saiu da casa dela sozinha, coitadinha. Ela com 12 anos de fluxo de sangue, ninguém mais auxiliava ela. Ela não tinha companhia de nenhum parente dela, nenhuma amiga dela acompanhou ela nessa jornada. Ela foi sozinha. Tal era o flagelo de vida que aquela mulher tinha. Ninguém queria mais fazer companhia para ela, porque era de dor, de sofrimento, de fraqueza. Ela era fraca, ela era isolada. Mas Deus olha o coração do homem. Não importa a condição na qual nós estejamos, de desprezo das pessoas, de desprezo dos parentes, do que você vale para os outros, qual é o sentimento que as pessoas estão colocando você, o que você vale para tua mãe, o que você vale para o teu irmão, o que você vale para as pessoas que você ama, teus amigos, o que você vale? Pode ter certeza de uma coisa, querido: o seu coração de fé é tesouro, é pérola para Deus. Deus está buscando o teu coração. Você tem um valor inestimável para Deus. O seu valor é tremendo para Deus. Não importa o que os homens pensem. O que importa é o que Deus, o teu Deus vivo, pensa a teu respeito. E Ele é que vai fazer publicamente as bênçãos. Quando você receber a bênção, vai acontecer o que aconteceu com essa mulher. Todos ficaram maravilhados. E aquela mulher voltou feliz para a casa dela. Ela voltou sã e feliz, com o testemunho do mundo em ver que a mão de Deus sobre a vida dela. Isso é poder de Deus, querido. Isso é tremendo. Nós temos que nos ater no conhecimento poderoso dessa palavra. Palavra que cura, que liberta, que sara e que nos faz eterno, porque o reino de Deus está na nossa vida. Nós vivemos agora não mais a condição desse mundo. Nós vivemos o reino do céu agora. O Senhor Jesus veio trazer esse reino para nossas vidas. Nós temos que nos estabelecer nisso. Não olha a tua condição carnal. Nós sabemos, todos nós somos frágeis diante disso. O Senhor Jesus nasceu nessa fragilidade. Ele, quando nasceu, nasceu no estábulo, numa manjedoura, num sinal total de fraqueza e desprezado pelos homens. Mas no céu tinha uma estrela poderosa, na qual trouxe cientista do Oriente para vir adorar Ele. Esse é o nosso Deus, querido. Há um sinal no céu sobre a tua vida, que é a bênção de Deus sobre você e a presença dos anjos, que os olhos da carne não podem ver, mas Ele acampa ao redor daqueles que temem a Deus. Então, o Senhor Jesus chegou aí dessa história, ele estava a caminho da casa daquele principal da sinagoga. E aí diz o relato que ele chegou na casa. E quando ele chegou nessa casa, tinha um alvoroço, porque o funeral já estava sendo, eles estavam no enterro. E o enterro tinha um cerimonial deles lá, que eles faziam lá, de barulho, né, de prantos, que eles tinham lá fazendo já a cerimônia do funeral. Nosso Deus, Ele nos ensina, o Senhor Jesus nos ensina, que para nós entrarmos no reino do céu, nós temos que ser como criança. O que é ser criança?
é ter o gesto sem malícia. E foi que o Senhor Jesus chegou naquele lugar. Ele disse: retira, porque a menina não está morta, ela dorme. Diante daquele funeral, querido, diante todo aquele alvoroço do funeral, o Senhor Jesus teve um gesto simples, né? Inocente. Olha, ela não está morta, ela só dorme. Essa inocência do Senhor Jesus, que foi a crítica dos homens que estavam ali, que começaram a rir e dizer que ele não sabia de nada, compreende? Porque riram do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus não se ateve a isso, porque esse é o coração de uma criança, sem malícia. O Senhor Jesus entrou, pegou a mão daquela criança, levantou, entregou aos pais com a criança curada. A criança teve a ressurreição. Não importou o olhar crítico, Jesus entrou, não importou a crítica daqueles homens, o Senhor Jesus entrou e levantou aquela menina e trouxe para a cura. Em seguida, nós vemos a presença dos dois homens ali que estavam impedidos de chegar a ter a visão do mundo. E esses dois cegos chegou pedindo para ele, falou: Senhor, tem compaixão de nós, e chamando o Senhor Jesus pela sua descendência, mostrando que eles eram homens da igreja daquela época, eles eram fariseus. Quando ele falou Jesus, filho de Davi, eles estavam chamando o Senhor Jesus pela palavra de Deus. Eram homens que conheciam a palavra de Deus, só que eles eram cegos, né? Mas eram homens religiosos. E o Senhor Jesus, olhando, viu que eram homens religiosos, olhou eles, falaram: mas você crê que eu posso fazer isso para você? Aí eles falaram: cremos, porque quando o homem sai dessa condição de religiosidade e passa para a fé, Deus dá uma outra autoridade para nós. É aquilo que eu falei para vocês: os olhos de Deus, a pérola do homem é a fé. Essa é a pérola na qual Deus está de olho. E esses homens então demonstraram essa pérola. Jesus então tocou neles e disse: seja feito segundo a vossa fé. E aqueles homens imediatamente foram curados. A palavra de Deus diz que eles foram curados e o Senhor Jesus pediu para eles, para não estar anunciando. Falou: olha, não diga nada a ninguém. Mas isso não adianta, não foi preciso. Eles saíram correndo para anunciar a todos a fama daquele ato da cura deles. Em primeiro lugar, eu quero dizer uma palavra a respeito dessa situação do Senhor pedir para o Senhor Jesus pedir para não estar publicando eles. O que eu quero dizer para você é o seguinte: que a publicidade que o Senhor Jesus se atém, querido, isso que eu quero que há um entendimento para a igreja do Senhor Jesus, é que a publicidade que o Senhor Jesus quer de você, nossa, é no nosso coração, é a nossa fé. O Senhor Jesus não quer essa publicidade de mídia, de fama, onde o diabo e os homens vão trazer para ele. Por isso que ele diz: não anuncia para ninguém. Porque o que o Senhor Jesus quer é o coração de um homem voltado para ele. É fé. Ele não está preocupado com esse barulho de fama, porque ele não é candidato a presidente da República. Ele não é candidato a rei desse mundo. Ele não é candidato a isso. Ele não precisa dessa fama para dar notoriedade para ele através do voto. Não é isso. O que ele quer, querido, é um coração que se converte a ele. Um coração de um homem que pecava e que agora não peca mais. Coração de uma mulher que pecava e agora não peca mais. Daquele que mentia e não mente mais. Daquele que maltratava os seus queridos, sua família, que judiava, e agora tem um coração de amor. Essa conversão que ele quer de nós. Essa mudança que ele quer de nós. Por isso que no final do capítulo ele diz que ele falou que a seara do Senhor é muito grande. Existe muita gente dessa maneira, querido, em sofrimento, escravo de Satanás, escravo das obras do inferno, através da droga, da bebida, da sexualidade, da lascívia, da prostituição, da corrupção, do dinheiro mal ganho, roubando do próximo. Tem tanta gente sofrendo através dessa ação do inferno, porque
O diabo dá, mas o diabo dá em cima de um tremendo sacrifício, com doença, com tristeza para a família, vida sendo ceifada precocemente. Quantos jovens estão deixando a vida por correr atrás dessas coisas, entendeu? Desse barulho que o mundo está fazendo, da barulho da qual o próprio inferno traz, da fama e do sucesso que os homens estão buscando. Isso, tem um engano nisso, há um engodo nisso tudo. Queridos, o Senhor Jesus diz que precisa de ceifeiros. Por isso que essa palavra foi dada no início do capítulo a respeito da paralisia de um homem, mas que deixou de ser paralítico porque Jesus viu fé no coração dele. E é isso, desses dois cegos, que embora fossem religiosos, mas chegou diante deles, o Senhor Jesus cobrou deles: mas vocês crerem que eu posso fazer isso? É através da fé, querido. Seja onde você estiver, ou paralítico pelo pecado, ou na cegueira da religiosidade que te impede de ver esse poder de Deus na tua vida. O Senhor Jesus está pedindo fé no teu coração. Ele pede fé para nós, para que possa haver ceifeiros, querido. A seara é grande, mas é preciso que nós nos dispomos diante dele, pela fé no nosso coração, para nós estabelecermos essa obra sobrenatural do reino de Deus na vida dos homens. Nós não estamos só. O mundo, nós já sabemos o que vai acontecer com o mundo, porque tudo já está escrito. Nós sabemos de tudo que vai acontecer com o mundo, com o comércio, com as nações, nós já sabemos. Nós já sabemos, já temos notícia de tudo aquilo que está acontecendo, tudo se cumpre, porque a palavra já nos deu a definição. O que precisa, porque com relação ao mundo e às nações, já está tudo escrito. Agora, o que tem que mudar é o teu coração. Agora chegou o momento de você se converter, de você mudar a sua posição. É isso que o Senhor Jesus está desejando na sua vida hoje, querido. Eu quero agradecer a atenção de vocês e dizer que nós vamos continuar nesse estudo de Mateus capítulo 10 amanhã, e eu quero fazer a vocês um convite para que vocês continuem nessa comunhão. Que Deus abençoe vocês e até amanhã, se assim Deus nos permitir.